Olá, aqui é a Lu Pimentel e o nosso papo hoje vai ser sobre o uso das telas digitais e o comportamento das nossas crianças. Vamos lá? Eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho da minha experiência. O meu filho mais novo, ele não utiliza telas e Miguel, que está com 5 anos, já utiliza há algum tempo, né? Eu sempre fui cuidadosa com o uso de telas porque eu já tinha leituras sobre o quanto a tela influencia no comportamento e no sono das nossas crianças. No início da pandemia, com toda a mudança, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, ele começou a usar em quantidades muito maiores. E aí foi que eu comecei a ver na prática o quanto o uso de telas interfere no comportamento do meu filho. E o que eu comecei a observar? Um comportamento muito mais hiperativo, né, mais agitado, mais irritado, principalmente na hora de ter que desligar a tela, de não atender aos combinados que a gente já tinha, e esse comportamento agressivo mesmo, né, de enfrentamento, né, sem contar numa compulsão alimentar enquanto estava assistindo a tela, assim. Aconteceu um dia, né, em que eu estava trabalhando e aí depois eu percebi que ele tinha comido 6 maçãs. Aqui em casa a gente não tem muito biscoito, né, essas coisas, mas são frutas que ele come, mas essa compulsão de querer comer enquanto está assistindo, né, e comer uma quantidade muito maior do que o corpinho dele precisava. E chegou um ponto tão crítico que eu decidi tirar 100% as telas, e eu fiz isso durante 2 semanas, fui bem radical porque realmente a gente estava vivendo uma situação muito crítica aqui e eu queria saber se era só o uso das telas ou se tinha outras questões envolvidas, né? E realmente eu percebi claramente, nos primeiros dias foi muito difícil, ele chorava, ficava muito irritado, gritava porque queria. É claro que esse processo foi dialogado, ele já tem 5 anos e eu dialoguei com ele e mostrei o comportamento. Olha, filho, você tá vendo o que você fez, tá vendo o seu comportamento, olha quantas frutas você comeu, você acha que você precisava ter comido isso tudo. Então eu fui conversando com ele, olha como você gritou com a mamãe, olha como você chutou esse brinquedo, olha como você tá falando alto, como você está sendo agressivo comigo, como você está sendo desrespeitoso com o seu irmão, né? Com a mamãe, com o papai. Então, eu fui mostrando o quanto, e aí eu falei, eu acredito que você está assim porque você está assistindo muito desenho, porque você está muito tempo na frente da televisão. Então, ele entendia o porquê do motivo de não dar, né? E depois desse período, né, de ter tirado essas 2 semanas, e isso também me levou a fazer um movimento de estudar de forma mais profunda os efeitos e os reflexos do uso de telas no comportamento dos nossos filhos, porque além de viver isso na prática, praticamente quase 100% das famílias que me procuram estão apresentando problema também com o uso de telas, assim, né, de os filhos estarem usando numa quantidade muito exacerbada, de não estar conseguindo buscar esse equilíbrio. Então, eu fiz uma formação, né, só em uso de telas, lendo estudo científico, e eu vou trazer para vocês aqui nos próximos vídeos mais dicas, mais informações, né, mais dados sobre o que os estudos nos trazem. E o objetivo aqui foi falar para você de como aconteceu na minha prática, né, e para finalizar eu quero falar sobre como a gente está hoje, né. Então a gente estava numa situação anterior de descontrole mesmo, descontrole com relação à quantidade de tempo, a programações que assistia, a comer, né, enquanto estava a tela, enfim. Ele passou algum período assim, eu tirei drasticamente, né, por 2 semanas, como eu falei com vocês, e comecei a reintroduzir aos poucos. Hoje, ele não fica mais com o controle da televisão na mão. A gente definiu não assistir mais YouTube, porque no YouTube passa propagandas, no YouTube a gente não tem controle das programações, acaba pedindo o controle na mão para pular propaganda, para escolher isso, aquilo, e quanto mais muda as coisas, eu percebia isso, né? Eu percebi que quanto mais desenhos, quanto mais episódios, quanto mais eu começo a assistir e nem termino, mais ansiedade isso gerava nele. Então hoje eu estou escolhendo também quais filmes assistir, quais desenhos, comecei a perceber que desenhos deixavam ele mais agressivo e
estou propondo retirar. Tem horários trazendo mais filmes também, porque no filme ele começa a assistir, ele assiste, tem início, é uma história que tem início, meio e fim, geralmente tem uma mensagem, buscando desenhos também que tem início, meio e fim e que não fica buscando uma continuação, né, para que ele possa, para que a gente possa também fazer os combinados. E hoje tem combinados, né? O controle de tempo, não, você vai começar a assistir agora, você vai assistir, se for um desenho, tantos episódios, você vai começar agora e vai terminar tal horário. Você vai assistir esse filme quando terminar, acabou, né? Então, hoje a gente está conseguindo organizar bem melhor, definindo não comer na frente das telas, né? Então, e claramente a relação do meu filho com os eletrônicos, com as telas digitais melhorou consideravelmente e o comportamento também. E isso está me fazendo também enxergar o que no comportamento dele precisa melhorar, que vai além das telas, né? E as telas não justificam tudo. E agora eu estou buscando soluções para essas outras questões. Então a gente está o tempo todo analisando, reavaliando e procurando definir os caminhos que a gente precisa melhorar. E eu espero contribuir também aí com a sua jornada compartilhando esses nossos aprendizados. Se você tem alguma dúvida e quer compartilhar sua experiência, deixa aqui nos comentários e, por favor, inscreva-se aqui no canal, porque você ajuda a aumentar essa família e a motivar a estar produzindo mais vídeos para vocês. Um grande abraço, gente, e até a próxima!